Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe imensamente você, a sua casa, a sua família. Que as bênçãos do Senhor jorrem aí. Que você tenha um final de semana maravilhoso, um dia incrível, com uma programação incrível, com a sua linda família. Começando pela mesa. Vá para a mesa e construa um relacionamento forte com Deus em família. Orem juntos, façam declarações, profetizem, visualizem suas vitórias, incentive seus filhos a visualizar aquilo que eles sonham para o futuro. Se amem, se toquem, digam mais eu te amo. Maravilhoso. Ó, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando a Bíblia fala de manso, está falando de quem controla o poder, de uma pessoa que não entrega o poder, que tem autocontrole, autodomínio, autoliderança. Não é uma pessoa lerda, inerte, não, muito pelo contrário. É uma pessoa que tem muita força, mas que está controlada. É uma força controlada, não é uma coisa desequilibrada. E os mansos herdarão a terra. É interessante lembrar que Jesus falou para aprendermos duas coisas com ele: humildade e mansidão. E é incrível como em algumas traduções nós vamos encontrar humildes, porque só uma pessoa que tem autocontrole, domínio próprio, consegue agir com humildade, ouvir a Deus, passar por cima de sentimentos, não ceder para circunstâncias, mas simplesmente fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Aqui está o desafio. Fazer o que é certo, mesmo quando você não tem vontade, não parece justo, não parece correto, não parece fazer sentido, mas você vai lá e faz. Você simplesmente se levanta todos os dias decidido a fazer aquilo que você sabe. Eu sei em quem tenho crido. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu sei. Ficar com o que sabe é desafiador muito. Porque ficar com o que você sabe significa ignorar emoções negativas e sentimentos negativos, pensamentos terríveis que são bombardeados por Satanás. Ele quer que você pense sempre o pior. Ele nos quer envolvidos com o passado, distraídos, desacreditados, desanimados. Aliás, Satanás trabalha ativamente, persistentemente, para nos colocar numa condição de desânimo. Sabe, aquele desânimo, um abatimento, uma sensação de frustração, de que não estamos saindo do lugar. Ele nos quer lá embaixo. Então, ele usa algumas armas. O medo é uma arma potente. O desânimo é uma arma
potentíssima. Se o diabo consegue fazer com que você tema e desanime, aí ele consegue tudo. Ele leva você para onde ele quer. Normalmente para um buraco, para a escuridão. Quantas pessoas que contam, quando eu cedi para o medo e para o desânimo, eu queria quarto escuro, eu queria cama, eu queria me esconder, eu não queria falar com ninguém. Eu fui me amargurando, me abatendo, eu perdi as forças, eu não conseguia ver futuro, eu não conseguia ver avanços, então parecia que nada estava funcionando. Eu me lembro outro dia que alguém ainda mandou uma mensagem, um testemunho, contando que viveu um período que as palavras vinham dizendo eu vou dar vitória, mas não acontecia no momento que a pessoa queria, parecia que aquilo estava demorando, ela foi se abatendo. Até que um dia ela disse que no encerramento de jejum veio a palavra novamente. Ela ficou tão irada, nervosa, que ela disse, eu fiquei com raiva de Deus, eu fiquei com raiva de você, bispa, que eu desliguei tudo na hora. E eu falei, quer saber? Isso tudo é uma bobagem, não está acontecendo nada, eu não estou vendo nada. E, enfim, ela disse que falou um monte de bobagens e fez bobagens, atraiu um problema para a vida dela, uma enfermidade, que daí ela não tinha mesmo forças para nada. Ela disse que teve um dia que ela precisou que colocassem comida, que a mãe dela desse comida na boca dela, porque ela não tinha força para levantar a colher, para tomar uma sopinha. E ali ela começou a ver aquilo que ela não estava vendo. Ela achou que a vida dela estava ruim, porque ela não estava obtendo o resultado que ela tanto queria. Mas, quando ela foi para a cama e ficou muito doente, ela conseguiu ver, olha só como a perspectiva muda. Ali, ela conseguiu ver o quanto ela não tinha aquilo, que era uma promoção, que ela queria muito, parecia que a vida dela estava estagnada, mas olha só, ela conseguiu ver que ela tinha saúde, que os filhos estavam saudáveis, que ela tinha uma casa, ela tinha comida, ela foi vendo todas as bênçãos. Ela foi vendo as bênçãos. Aí agora ela está no leito, ela não consegue trabalhar, ela não consegue cuidar de nada, ela não consegue colocar uma colher de sopa na boca, ela não está conseguindo tomar um banho sozinha. Ela foi vendo tudo que ela tinha e agora ela simplesmente não estava assim conseguindo viver. Ela tinha autonomia. E aí ela disse que ela começou, ela fez igual a Ezequias. Né? Ela não tinha forças nem para falar, mas ela começou a pedir perdão para Deus, a misericórdia do Senhor, para que Deus a levantasse. E foi aí, né, que ela também saiu pedindo perdão, até para mim, né? Porque ela viu que ela tinha um problema e que, na verdade, Deus estava trabalhando exatamente aquilo que estava travando a vida dela. Quando ela não atingia aquilo que ela queria, ela se revoltava, ela se desequilibrava, ela cedia para todos os pensamentos e sentimentos negativos. Então,
naquele momento, ela teve aquela atitude porque ela não, para ela, ela estava estagnada, ela não estava tendo a promoção, né, que ela queria. Mas ela começou, Deus trouxe, colocou luz no entendimento dela, deu a ela revelações tão importantes que aquele era um padrão. Toda vez que ela se encontrava numa situação em que ela não conseguia romper, ela sempre tinha a mesma reação. Era um padrão, era um problema interno. Era um teste que ela nunca passava. Bastava ela não obter o que ela queria, aquilo demorar um pouco, para ela ter o mesmo comportamento. Então, na verdade, ela só buscava a Deus pela necessidade. Ela não queria um relacionamento real com Deus. Ela estava em busca da necessidade. Ela estava ali pela necessidade, né? Então, se o senhor não der o que eu quero, também eu não quero mais nada. Eu não vou ouvir a bispa mais, eu não vou ouvir programa Mudança de Vida, eu não vou mais jejuar coisa nenhuma, eu não vou orar, porque não está adiantando. Então, quer dizer, ela não entendeu nada. O que o senhor espera que você e eu entendamos definitivamente que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Nós fomos justificados por Jesus. Se ele não fizesse mais nada, ele nos resgatou. Você não vai para o inferno. Quando você crê em Jesus e passa a andar com ele, você já está livre. Será que Jesus nunca vai ser suficiente na vida de algumas pessoas? Pois bem, na vida dela, Jesus não era suficiente. Porque ela não queria Jesus. Ela queria o que ele podia fazer, que é o que acontece com muitas pessoas. Elas não querem Deus, elas querem o que ele pode fazer. Elas não buscam a sua face. Elas buscam a sua mão, só a sua mão. E quando elas não obtêm aquilo que elas querem, elas vão embora. Elas abandonam tudo. Elas não querem mais saber de nada. Não quero mais Deus. Por que você não quer mais Deus? Ah, porque ele não deu o que eu queria. É simples assim. Por que você não quer mais Deus? Ah, porque ele não deu o que eu queria. Então, você não quer Deus, né? Por que você não está mais com Deus? Não, porque ele não deu o que eu queria. Pode ser que elas não falem dessa forma, mas é como elas agem. Então, na verdade, nunca quiseram Deus. E o que vai acontecer? Quando elas tiverem, como eu vi muitas vezes, pessoas que tiveram o que elas queriam e elas abandonaram o Senhor. Então, se você não resolve o problema interno, você abandona o Senhor. Se você não se apaixonar por Deus, se o Senhor não se tornar suficiente, se você não o buscar de todo o coração e desejá-lo, você vai abandoná-lo e vai fracassar no teste da dificuldade, no teste da necessidade. E você vai fracassar no teste do sucesso, da abundância, da promoção. Quer dizer, ou antes ou depois, você vai ter o mesmo comportamento, porque nunca foi Deus. Né? A pessoa não quer Deus. Ela quer a solução de problemas. Ela quer sair da dor. Ela não quer Deus, ela quer o fim da dor dela. Então, se ela não obtém o que ela quer, ela vai para outro lugar. Ela vai tentar outra coisa. E, bom, quando esta mulher entendeu e viu isso, foi quando ela foi se arrepender e pedir perdão e se levantar. Né? E aí, quando ela se levantou espiritualmente, ela se arrependeu daquelas bobagens, ela foi sendo restaurada e recomeçou.
e tem trilhado um novo caminho, agora buscando a Deus. Mas eu tenho histórias de pessoas que vieram na igreja para buscar a solução do problema. E quando elas não obtiveram o que elas queriam, o que elas fizeram? Elas foram fazendo tour por religiões. Até feitiços elas fizeram, elas pagaram, elas buscaram. Eu me lembro de um caso que a pessoa chegou após fazer feitiçarias e despachos e, olha só, alguém que um dia participou de propósitos, quer dizer, essa pessoa nunca conheceu a Deus. E aí, não tive a resposta. No final do propósito, eu não tive a resposta que eu queria. Aí foi para lá, foi para cá, foi para tudo quanto é lugar, né? Passou ali uns 2 anos visitando lugares e participando de tudo, tentou de tudo. Muito bem. Apareceu um caroço terrível no pescoço, uma ferida aqui, ó, bem perto da orelha, que aquilo foi crescendo, que foi virando um buraco, assim. A coisa mais horrível do mundo. Nada fechava. Começou com uma pequena espinha. Parecia uma espinha. E aquilo foi crescendo, aquilo foi demoníaco. Demoníaco. Por fim, aqui, o caroço era um câncer maligno. Aqui também diziam que era câncer, mas era um negócio estranhíssimo. Primeiro ela ouviu um diagnóstico, depois que ouviu, fez biópsia, Não, disseram que era câncer, mas ela disse havia uma confusão. Aquilo era espiritual. Espiritual. Aquela mulher brincou com Deus, né? Porque ela não queria um relacionamento com Deus, ela não queria a face do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, orar, abandonar os seus maus caminhos, eu vou ouvir, perdoar e sarar a terra. Mas tem gente que ele não quer a face. Ele não quer se arrepender. Existe uma arrogância dentro da pessoa. Um descontrole, onde a pessoa não vê o que ela está fazendo. Ela é cega. Bom, resumindo então a história. Essa mulher, no final, ela morreu, mas morreu salva, porque ela se voltou para o Senhor, mas ela faleceu mesmo. E antes de falecer, ela disse para o pastor que foi visitá-la, né? Aliás, ela foi visitada muitas vezes, né? Pelos nossos grupos de oração, e ela teve muito apoio. Ela disse, agora, ali no final da vida, eu realmente sei quem é Deus e o que significa buscar a Deus. E agora eu sei. Eu passei a minha vida sendo reprovada nos testes. Quando eu não obtinha o que eu queria, eu saí em busca de qualquer outra coisa. Israel fez isso. Israel buscou deuses, os deuses daqueles povos que o Senhor exterminou, arrancou dali. Israel fez isso, abandonou o Senhor para ir buscar aqueles deuses. Por quê? Porque eles não exigiam mudança interna, mas exigiam os filhos. Exigiam os filhos. Que os filhos fossem entregues como Moloque, queimados vivos. Então, se uma pessoa não buscar conhecer a Deus íntima e profundamente,
se ela não buscar um relacionamento íntimo e pessoal, ela estraga com a vida dela, né? Ela nunca vai herdar a terra, como está aqui, ó. Bem-aventurados, felizes, abençoados, dignos de serem invejados, os mansos, porque herdarão a terra. Quem herda a terra? Aqueles que têm autocontrole, têm domínio próprio, aqueles que passam nos testes, aqueles que ouvem a Deus e param de dar voltas ao redor da mesma montanha, aqueles que passam a buscar a Deus profundamente, intimamente, aqueles que realmente querem um relacionamento com Deus e colocam Deus em primeiro lugar e passam a honrar a lei das primícias, querem Deus, se lembram que Jesus é suficiente. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Ainda que Ele não fizesse mais nada por nós. Quando você passa a andar com Jesus, você crê em Jesus, você é justificado, você recebe a paz que excede todo entendimento e a alegria no Espírito, enquanto algumas pessoas não entenderem isto. Eu já fui justificado, eu sou salva em Jesus Cristo. Eu tenho paz. Enquanto algumas pessoas não encontrarem alegria, a alegria do Espírito, elas vão viver uma vida pequena. Elas vão ficar correndo atrás de um monte de coisas e no final vão descobrir que subiram a montanha errada. Ei, Salomão perseguiu e teve tudo que alguém possa desejar. E no final ele não tinha mais nada que desejar. Estava frustrado, vazio, dizendo, é tudo inútil. É correr atrás do vento. É uma grande inutilidade. Nada faz sentido. Vai ler o livro. Ele teve tudo, ninguém até hoje superou Salomão, na riqueza, na grandeza, na sabedoria. E este homem, quando ele saiu do propósito, quando Deus deixou de ser a sua prioridade, quando ele não honrou mais o princípio ele tirou o Senhor do lugar que é dele, a lei das primícias deixou de fazer parte da vida dele. Quando Deus não era mais o foco, a prioridade da vida dele, ele se perdeu do propósito, não havia mais propósito, a riqueza, a fama, a sabedoria não tinha mais propósito. Ele agora só sabe dizer grande inutilidade. É tudo um grande vazio. É correr atrás do vento. Nada faz sentido. O homem mais sábio chegou num ponto de dizer nada faz sentido. O homem mais rico, com harém, tinha um harém com 1000 mulheres. Todas princesas. Nada faz sentido. É tudo correr atrás do vento, é uma grande inutilidade, é tudo um grande vazio. E aí ele termina o mesmo livro dizendo que agora a conclusão. Tema a Deus, porque é o suficiente, é o essencial para a vida do homem. Então deixa eu dizer uma coisa para você, tema a Deus, porque é o essencial para a nossa vida. Cuidado para você não se encontrar correndo atrás do vento, atrás de coisas inúteis, fúteis, vazias. Ei, bem-aventurados os mansos, os humildes, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm autocontrole, que entendem que Jesus é suficiente e que estão buscando a face dele mais que tudo na vida. Se você também tem esse problema interno, passe, busque libertação. Se toda vez que você é contrariado e as coisas não acontecem do jeito que você quer, você se desequilibra, tem algo muito errado com você. Busque conhecer a Deus intimamente. Ore aos céus. Se aproxima de Deus. Porque se você quer herdar a terra, bem-aventurados os mansos, os que têm autocontrole, autoliderança, domínio próprio, aqueles que controlam o poder, que não entregam seu poder, que dominam, que governam, né? Autogoverno, autodomínio, bem-aventurados, porque estes sim herdarão a terra. Bem-aventurados os que andam com o Senhor, a despeito de qualquer coisa. Felizes os que não viram, mas creram. Que Deus é a sua recompensa e não o que Ele pode fazer, porque Ele já fez, Ele entregou o melhor do céu, que é Jesus. E Deus ama você e está te puxando para um lugar mais elevado. Ele quer que você tenha uma vida de verdade, uma vida onde Ele vem em primeiro lugar. E é aí que você vai encontrar plenitude. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que esta palavra tenha colocado luz no entendimento de cada pessoa, trazido revelações, temor e causado um impacto capaz de mudar, Senhor, a visão de cada um, para que cada um possa viver uma grande vida para a honra e a glória do Teu nome. Onde esse programa estiver chegando, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas nos lares e nas famílias. Senhor, abençoa lares e famílias. Todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças e transformações. Visita, Senhor, cada um com poder. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância na vida destes fiéis. E onde este programa estiver chegando, que esse entendimento tenha possuído os corações e transformado vidas para sempre. Que um grande temor tome conta dos corações. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço-te mais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Amanhã a reunião das primícias para a família amada de Deus. Teremos batismo. Levante-se, traga um convidado, traga a sua família, vamos adorá-lo. Se ele não voltar, vamos continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.